Estamos começando nesse momento o podcast da Academia Pernambucana de Letras e o começo não podia ser melhor. Nós estamos tendo o privilégio de conversar com a acadêmica Margarida Cantarelli, que há 13 anos pertence a esta casa, professora de Direito Internacional, ex-desembargadora, escritora, uma das pessoas mais conceituadas dos meios intelectuais de Pernambuco. Margarida, a Academia Pernambucana de Letras, ao longo do tempo, ela superou, vamos dizer assim, ela foi além de ser uma academia e parece que desenvolveu outras atividades, como, por exemplo, nós somos hoje um verdadeiro museu aqui, né, na cidade. Exatamente, esta casa, onde hoje está situada a academia, é um exemplo das casas do século XIX em Pernambuco, sobretudo as casas da alta sociedade pernambucana desta época. A academia, durante 70 anos, ficou funcionando nas instalações do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano. Só no final da década de 60, 70, é que recebeu este prédio, esta casa, como doação do governo do estado, inicialmente como um comodato pelo governador Paulo Guerra e posteriormente Heraldo Gueiros fez a doação para a academia. Esta casa pertenceu ao barão Rodrigues Mendes, mas tinha sido construída anteriormente, na primeira metade do século XIX, por decadência da família então proprietária deste imóvel, pela morte do chefe da família. A casa foi adquirida pelo barão, que aí já na segunda metade do século XIX, ou 1860, nessa década, ele cuidou de ornamentá-la dignamente, como do estilo, e mandou buscar azulejos para fachadas em Portugal, encomendou mobiliário na Áustria, de carvalho austríaco, as porcelanas, os talheres, os cristais, todos vindos da Europa, e aqui se tornou um polo cultural. Obviamente, naquela época não havia televisão e as famílias se visitavam. Nessas visitas, nos saraus realizados entre as famílias próximas, amigas, música eram executadas, danças. As filhas do barão, por exemplo, uma tocava piano, a outra violino e a terceira harpa. Então, só essa apresentação musical já era uma razão do encontro das famílias neste espaço, como também outros saraus ocorriam nas vizinhanças, porque esse trecho, que hoje é a Avenida Rui Barbosa, ainda restam alguns exemplares dessas mansões. Uma parte do Colégio Damas, aqui ao lado, era a casa do Barão de Casa Forte. Em frente do Batista da Silva também era um outro casarão da época. Igualmente enriquecido, ornamentado com objetos vindos da Europa. Mais adiante, os lóios, enfim, a elite econômica e social de Pernambuco. E o barão, ao enriquecer, digamos, com a ornamentação dessa casa, ele convidou um pintor francês que estava no Recife e que ficou em Pernambuco, Lassari, para que ornamentasse com painéis este salão, que era o Salão de Banquetes. Hoje é a sala de reuniões da academia. Os móveis originais deste Salão de Banquetes estão nas salas aqui ao lado. A mesa de banquete, como também os móveis onde eram guardados essa prataria e também a louça brazonada, que alguns exemplares nós temos ainda aqui expostos.
E o pintor francês, ele fez algo que eu considero único. Por isso, o valor da restauração desta sala. É isso, houve um momento em que, com o fim do ciclo da família do Barão residindo aqui, essas pinturas elas ficaram um pouco descuidadas, né, pelo tempo. Não só as pinturas, a casa como um todo ficou descuidada porque houve também, como tinha acontecido com o proprietário anterior, uma certa decadência econômica da família. E então há pessoas que se recordam desta casa como uma vacaria, que vinham comprar leite aqui. A acadêmica recentemente falecida, Nelly Carvalho, conta que a família dela, o marido vinha comprar leite aqui na academia, no prédio hoje da academia, e outros também fazem referência à decadência que o prédio ficou. Não podemos dizer ruínas, mas ficou bastante deteriorado. Uhum. Isso lá pelos anos 70, então começaram os trabalhos, né, de restauro aqui. Daqui sim, daqui de restauro, quando o prédio veio a ser doado para a academia. Como eu disse, inicialmente como comodato, posteriormente como propriedade mesmo de doação para a academia. E nós encontramos nos arquivos um documento da década de 70, de 1970, dirigido ao então presidente Marcos Vilaça, da academia, que as restauradoras faziam um orçamento, ainda em cruzeiro, para restaurar 6 painéis, que estão nesta sala, 3 de um lado e 3 do outro lado, mas não havia referências, salvo a informação de um contraparente, de que antes, além dos painéis, havia molduras pintadas e não, já que foi utilizada a mesma técnica. E a casa foi recentemente restaurada, cujas obras se iniciaram na gestão do Fátima Quintas e foram desenvolvidas e concluídas quando então eu exercia a presidência daqui da academia. Nós conseguimos restaurar muita coisa, exceto essas pinturas, por falta de pessoas qualificadas disponíveis, que tinham compromisso com outras obras, com a restauração da Conceição dos Militares. Quando foi possível se dispor do trabalho abnegado dessas restauradoras, é que foi apresentado à Cultura, aprovado uma verba para a restauração da parte mais estragada, que constavam de 3 painéis. Um painel que é muito interessante, embora talvez não seja o mais bonito, mas que é uma cena da região do Círculo Polar Norte, que o Barão chegou no Recife paupérrimo, mas que com um trabalho na venda de produtos importados de Portugal, como o bacalhau, conseguiu fazer fortuna e ter seu próprio estabelecimento. Eu sempre ressalvo, o Barão Rodrigues Mendes se dedicava ao comércio de bacalhau, de secos e molhados importados de Portugal e não ao tráfico de escravos. Então, ele merece muito reconhecimento por ter sido alguém que aqui trabalhou de uma forma ainda hoje reconhecida como legal e lícita. E então ele homenageia a sua atividade profissional sendo uma cena de pesca de bacalhau. O que torna isso único, porque qualquer castelo que se vá, ou palácio, que se veja uma sala com pinturas, sempre são cenas de caça. Aqui não, tem cenas de caça e pesca, porque tem a pesca do bacalhau e depois o bacalhau também exposto como um dos painéis da sala.
As outras cenas são cenas habituais de caça, ou as cenas greco-romanas de figuras tradicionalmente utilizadas na Europa. Mas há 2 painéis que têm características também peculiares, porque se há elementos europeus como toalhas, cortinas, vasos, as frutas e as plantas que aparecem são tropicais. Tem o caju, o mamão, o abacaxi, claro que salvo o caju, as outras frutas são exóticas, mas já incorporadas à cultura e ao cultivo e à utilização como fruta quase brasileira. Hoje, quem vê um abacaxi ou uma jaca, não vai pensar que são frutas, que são fruteiras que vieram do Extremo Oriente. Aliás, grande feito dos portugueses, pouco mencionado. Verdade, hein? E esses painéis que foram restaurados na década de 70, agora as restauradoras descobriram que sob as últimas argamassas colocadas havia uma continuação da pintura. E aí é que aparecem as molduras. As molduras e a parte em pintura como se de madeira fossem. Uhum. Então, como se fosse o lambri de madeira, pintura feitas pelo mesmo pintor. E isso torna essa sala de um valor inestimável. É realmente uma sala de um grande museu, que tem um lustre autêntico, século XIX, Bacará, tem um piso de ladrilho hidráulico inglês, originais. Perfeito. E o público, a porta esse museu, esse patrimônio, ele pode ser visitado pelas pessoas que se interessam. Sim, eles podem ser visitados, e até antes da pandemia eles vinham sendo visitados muito por colégios. As escolas públicas do interior do estado, e os estudantes, os alunos ficavam deslumbrados, porque na concepção nova do museu não se ficou restrito a uma casa do século XIX. Tem realmente o mobiliário, sala de saraus, sala de fumar, uma sala que tinha mais janelas, onde os homens ficavam após os banquetes, mas tem também a parte das letras. Tem a sala de Olegário Mariano, tem a sala que nós chamamos a sala das letras, onde há um exemplar de cada livro escrito pelos acadêmicos ao longo do tempo. E essa sala das letras causa uma emoção muito grande nos jovens que gostam de literatura, que já têm um pendor para o humanismo, e ali eles se identificam como sendo no futuro um possível escritor. Uhum. Então, essa junção da casa século XIX com as letras que representam o trabalho da academia tornam um museu realmente extremamente original. Que vale a pena visitar, não é? Que vale a pena visitar. No andar de cima, como se trata de uma residência, o número é limitado de pessoas nas visitações. Então, são grupos de, no máximo, 15 pessoas por orientação de segurança. E lá nós temos exemplares da pintura, uma pinacoteca de quadros que foram ofertados pelos pintores da época em que esta casa veio para as mãos da academia. Porque como funcionava nas instalações do Instituto Arqueológico, o acervo era do Instituto. Uhum. E então, quando a academia recebeu um imóvel tão grande, era preciso que fosse preenchido, além dos móveis originais, com outros objetos que fossem da época e que compusessem bem o que era Pernambuco, a cultura pernambucana. Então, o quadro de João Câmara, Marli Mota e muitos outros
pintores que naquela década de 60, 70, já do século XX, que ofereceram doação para essa pinacoteca da Academia. Bom, então começamos a série de podcasts da Academia Pernambucana de Letras, inaugurando essa série com a acadêmica Margarida Cantarelli, que agradecemos aí a participação. Eu que agradeço e que todos venham conhecer a Academia, porque certamente encontram um pedaço da história cultural de Pernambuco.